Olá! Hoje vamos falar sobre o ato número 6, o ato conjunto do presidente do Tribunal de Justiça e do Corregedor-Geral, dispondo sobre um plano de ação e também as medidas necessárias para a prevenção ao contágio pelo coronavírus, o Covid-19, no âmbito do Poder Judiciário. Bem como esse ato estabelece diversas providências diante da classificação de pandemia feita pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Esse ato revoga o ato número 5 que nós tratamos há poucos dias e leva em consideração várias situações. Dentre elas, considera o estado de emergência em saúde pública de importância nacional por causa de doença respiratória causada pelo coronavírus, o Covid-19, e bem como leva em consideração as recomendações da OMS. Outra também consideração é a necessidade de manutenção da condição de alerta aos casos de pessoas com sintomatologia respiratória que apresentaram um histórico de viagens ou presença nos últimos 14 dias em áreas que registrem ocorrência de contaminação. Também considera esse ato a Resolução 207 do Conselho Nacional de Justiça, que institui uma política de atenção integral à saúde de magistrados e servidores do Poder Judiciário, que foi regulamentada pela Resolução 31 de 2017 da Presidência do TJRO. Também considera a Resolução 62 de 2020 do CNJ, que permite aos tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus. Isso no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Mas também considera a Resolução 313 do CNJ, que estabelece no Poder Judiciário o regime de plantão extraordinário. Isso visando uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo coronavírus, o Covid-17, bem como, paralelamente a isso, garantir o acesso à justiça nesse período emergencial. Então, também considera a adoção de medidas de prevenção e condução dos casos de quadros sintomatológicos já detectados. Também considera o compromisso da administração do TJ de Rondônia com a saúde e o bem-estar dos magistrados, servidores, estagiários, colaboradores e jurisdicionados. Enfim, também considera o decreto 24.871, de recentemente 16 de março de 2020, em que foi decretada uma situação de emergência no âmbito da saúde pública do estado de Rondônia e dispôs sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e enfrentamento à propagação decorrente do Covid-19. Isso no âmbito do Poder Executivo. Bem, considerando todas essas situações, ficou resolvido no ato número 6 que o objetivo deste ato é estabelecer medidas para mitigação dos riscos decorrentes por doença causada pelo coronavírus. Isso no âmbito do Poder Judiciário de Rondônia. Essas medidas elas têm um caráter temporário e vão ficar valendo até uma disposição em contrário. Um ponto importante de nós destacarmos, você que é jurisdicionado ou frequenta o Poder Judiciário, é que nesse período o serviço ocorrerá em regime de plantão extraordinário no âmbito das unidades administrativas e judiciais. Isso também no primeiro grau, nas comarcas, e no segundo grau, no tribunal. E pode ser prorrogado por uma decisão a critério da administração superior. Outro ponto a se destacar é que, durante esse período,
a realização de atos presenciais que sejam imprescindíveis e excepcionais ocorrerão no horário das 8 às 12 horas. Veja que no ato 5 era das 7 às 13. E outra coisa, esses atos presenciais que podem porventura ocorrer, somente serão aqueles que são imprescindíveis e excepcionais. E não simplesmente o responsável pela sessão dizer, eu entendo que é importante, eu gostaria de fazer, porque eu não quero atrapalhar isso ou aquilo. Não, são atos imprescindíveis e excepcionais. Quando for imprescindível esse acesso, a realização desse ato, o acesso às dependências do Poder Judiciário, esse acesso fica restrito a algumas pessoas, que são desembargadores, juízes, membros do MP, defensores públicos, advogados e procuradores. Além deles, servidores ativos do quadro pessoal do TJ. Se for funcionário aposentado, não vai ter acesso. É funcionário de outro poder, legislativo, executivo, não terá acesso. Fala de servidor ativo do quadro pessoal do TJ. Estagiários e residentes do Poder Judiciário também de Rondônia. Terceirizados que prestem serviços ao TJ ou terceiros também que atuem em empresas ou entidades localizadas nas dependências do Poder Judiciário também poderão ter acesso. Outros autorizados expressamente pelo diretor do fórum e no âmbito do tribunal pelos secretários. Então veja, para ter acesso ao fórum da comarca, sem ser essas pessoas com acesso, está restrito a elas, somente com autorização expressa do diretor do fórum. Não pode ser com autorização de outra pessoa, do secretário, do diretor do cartório, de outro juiz, do promotor. Não, somente com autorização expressa do diretor do fórum. Outra situação importante é o seguinte: essas pessoas que eu mencionei, e consta no ato, têm um acesso restrito a elas. Porém, há pessoas que têm um acesso vedado, é proibido. Quem são essas pessoas? Aquelas que apresentarem febre, aquelas com sintomas respiratórios. Que sintomas respiratórios que são esses? Tosse seca, dor de garganta, mialgia, está com dor no corpo, dor muscular, cefaleia, o que seria isso? Dor de cabeça, prostração, está com fraqueza, vontade de não fazer nada, dificuldade para respirar, ou batimento das asas nasais. Isso aí ocorre quando a pessoa geralmente apresenta algum problema pulmonar, respiratório subjacente. Então, importante também ficar atento a esse sintoma. Não poderá, essas pessoas que têm isso, não poderão ter acesso, está vedado o acesso às dependências do Poder Judiciário. Porque são casos considerados suspeitos de infecção por coronavírus. Agora, mesmo os magistrados, servidores, estagiários e colaboradores vinculados ao Poder Judiciário, se apresentarem algum desses sintomas, também não devem frequentar as dependências do Poder Judiciário. O que essas pessoas devem fazer? Procurar imediatamente atendimento médico com o objetivo do quê? Proporcionar ou o correto diagnóstico ou adoção para as medidas necessárias caso já esteja infectado. Isso com a maior brevidade possível. Algumas situações ficam suspensas, ou a maioria delas ficam suspensas nesse período. O que está suspenso? Atendimento presencial ao público externo, que possa ser prestado de outra maneira, por exemplo, por meios tecnológicos, por telefone, também aquelas apresentações mensais em juízo dos apenados no regime aberto, suspenso. Réus que cumprem uma medida cautelar, suspenso o comparecimento. Suspensão condicional do processo, suspenso também o comparecimento. Visitação pública às dependências do Poder Judiciário. Vou aproveitar que o meu trabalho está suspenso, eu estou parado em casa, vou visitar o Poder Judiciário. Negativo. Suspenso também essa visitação.
Pessoas que querem ter acesso, pessoas do público externo, a caixa eletrônico, posto bancário existentes na dependência do Poder Judiciário, suspenso também, não pode ter acesso lá. Realização nas dependências do Poder Judiciário de quaisquer eventos coletivos que não guardem relação direta com a atividade jurisdicional, também suspenso. Deslocamento oficial para fora da comarca ou do tribunal, seja de magistrados, servidores, estão suspensos, exceto aqueles casos estritamente necessários para que ocorra a prestação jurisdicional, salvo se houver a autorização da administração superior. Também ficam suspensas as distribuições de mandados judiciais. Só que não é de qualquer mandado, daqueles que não constem a determinação expressa de urgência. Sendo certo que, nesses casos urgentes, devem ser encaminhados para quem? Para o plantão diário. Os mandados, então, podem ser encaminhados, tem que ter determinação expressa de urgência. E o oficial de justiça fica dispensado de colheita de assinatura e apenas certifica, usando a sua fé pública, que é relativa e iuris tanto, ou seja, cabe uma prova em contrário, durante esse período da suspensão desses atos. Também, uma outra questão é o seguinte: como os atos que podem ser prestados de outra forma, por telefone, meios tecnológicos, podem, no caso da segredo de justiça, ter alguma violação, as informações, no caso de processo com segredo de justiça, somente serão fornecidas após o funcionário confirmar a identidade de quem está solicitando a informação, ok? E ele vai confirmar se essa pessoa está regularmente habilitada para ter acesso aos autos, caso pudesse fazê-lo de forma presencial. Então, isso para evitar, porque não se sabe com quem está conversando do outro lado do telefone. Qual o período da suspensão? O prazo de suspensão é até 30 de abril de 2020. Inclusive, suspensos também os prazos judiciais, inspeções nas unidades de internação, presídios, nas audiências e sessões judiciais, tanto do Tribunal de Justiça quanto da turma recursal. Está vedado também, está vedada a realização de audiências e sessões de julgamento presenciais. O parágrafo 1º do artigo 6º do ato também de número 6, proibiu a realização dessas audiências e sessões de julgamento presenciais. Outra situação também, quando for imprescindível, tem que ser imprescindível, senão esquece, nem vai realizar o ato. Mas se for imprescindível, e as audiências podem ser realizadas, bem como as sessões de julgamento presenciais. Só que, exclusivamente, naqueles casos em que envolvam réus presos e adolescentes em conflito com a lei, que estejam internados, para que são esses atos imprescindíveis? Nessas hipóteses, para evitar o perecimento do direito ou excesso de prazo iminente. Também destaca-se que na hipótese de realização de audiências, sessões de julgamento do Tribunal de Justiça, do Tribunal do Júri, da turma recursal, somente algumas pessoas é que terão acesso às salas em que esse ato estará ocorrendo. Quem são essas pessoas? As partes, advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos, testemunhas do processo, que estejam convocados para inclusão naquela pauta do dia. E se a pessoa precisar entregar memoriais, petições, o contato que ela tiver que fazer com os gabinetes dos magistrados deve ser por e-mail, telefone ou qualquer outro meio tecnológico que for definido pelo magistrado respectivo. Prazo para devolução de mandados, eles ficam prorrogados quando vencer o período da suspensão, exceto os casos urgentes. Lembra que eu comentei que o ato dispõe sobre isso. Agora, as publicações
de acórdãos, de sentenças, decisões, editais de intimação, notas de expediente e outras matérias, pode ser judicial ou de caráter também administrativo, no Diário da Justiça Eletrônico, continuam mantidas a publicização desses atos, com observância de que os prazos estão suspensos até dia 30 de abril de 2020. Durante a realização da suspensão dos atos, conforme foi mencionado agora, os advogados, promotores, defensores públicos, procuradores que tiverem acesso aos autos, tiverem vista dos autos, tanto nas comarcas quanto no Tribunal de Justiça, bem como essas pessoas que retirarem os autos ou que fizerem cópias dessas peças processuais, já estão consideradas intimadas. Outra situação é que a audiência e sessões de julgamento, que eventualmente sejam designadas nos processos judiciais, realizar-se-ão preferencialmente por videoconferência. Isso, se for possível alcançar a finalidade do ato através deste meio tecnológico. Em caráter excepcional, o ato também dispõe que, enquanto perdurar a pandemia, as audiências de custódia estão suspensas e vai ser aplicado o artigo 8º da Resolução 62 dispõe da seguinte forma quanto à audiência de custódia. Recomendar aos tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período da restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos, em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista no artigo 310, parágrafos 3º e 4º do CPP, para a não realização de audiências de custódia. Então, está motivado e autorizado durante esse período a não realização da audiência de custódia, que é um instituto já controvertido mesmo fora desse período da pandemia, sendo muitos juristas e muitos juízes manifestando fundamentadamente a desnecessidade, inclusive, desse instituto. Mas agora, no caso da pandemia, mais ainda há uma disposição expressa nesse sentido. Outra questão é que o artigo 9º do ato número 6, ele dispõe que no período da vigência deste ato, as atividades judiciais e administrativas serão desenvolvidas em sistema home office. Lembram que no ato 5 falava preferencialmente, agora fala que serão no home office. O que seria o home office? Uma execução de atividades a partir da casa da pessoa que está trabalhando. E os critérios serão firmados pelo gestor da unidade de lotação. Pode não ocorrer o home office? Sim, se houver uma impossibilidade técnica de realização do serviço específico, não sendo possível por home office. Cada unidade deve respeitar também uma disposição de instrução do Poder Judiciário de Rondônia, o número 43 de 2019, no sentido de manter pelo menos um servidor na repartição e vai ocorrer um sistema de rodízio. E se houver algum problema, também tem que reportar o responsável para o gabinete de gerenciamento de crise. E aí o gabinete irá analisar e decidir essa questão específica. Outra questão refere-se a essa questão de presença ou não, home office ou não, presencial ou não. Outra questão referente ao trabalho de home office ou rodízio no sistema presencial se relaciona às pessoas com mais de 60 anos, gestantes, aquelas pessoas que têm filhos menores de 1 ano sob sua companhia e pessoas portadoras de doenças respiratórias ou imunossupressoras crônicas. Nesse caso,
essas pessoas que compõem o risco de aumento de mortalidade por causa da doença, do coronavírus, não integrarão o sistema de rodízio. Também destaca-se nesse ato, nós não vamos tratar todas as hipóteses, mas as principais, que poderá ser provada essa circunstância por uma declaração escrita ao superior hierárquico. Não precisa, é desnecessária a especificação da doença. Porém, não quer dizer que posteriormente não seja necessária a comprovação futura ao Departamento de Saúde. Pessoas que exerçam atividades incompatíveis com o home office, a situação pode ser relativizada pela chefia imediata, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto. Se houver o trabalho home office, isso não implicará em prejuízo funcional àquela pessoa. Outra questão é o seguinte: tanto os magistrados, servidores, estagiários ou qualquer colaborador vinculado ao Poder Judiciário devem, não é uma faculdade, devem reportar-se ao Departamento de Saúde, à Divisão de Saúde, por telefone, se porventura, nos últimos 14 dias, se enquadrarem nas seguintes condições, que são: realizaram viagem para uma área com transmissão local do coronavírus, segundo a OMS e o Ministério da Saúde, ou possuam um histórico de contato próximo com caso suspeito de coronavírus, ou tenham um contato próximo com caso confirmado de coronavírus. Quando comunicar a DISAL, tem que explicar, relatar o período em que isso aconteceu, quais as circunstâncias, se há algum sinal ou sintoma daqueles que eu mencionei: tosse, mialgia, cefaleia, prostração e etc., conforme nós já tratamos. Se porventura alguma dessas pessoas se enquadrarem nessas hipóteses, elas devem obrigatoriamente exercer suas atividades no regime home office. Aí não é faculdade. E esse regime home office, ele ocorrerá pelo período de 14 dias a contar da data de regresso da viagem, devendo, na ausência de sinais ou sintomas, compor então o sistema de rodízio, que é o presencial. E, obviamente, apresentando algum desses sinais ou sintomas, conforme falados acima, devem procurar imediatamente um centro especializado específico que fará os procedimentos necessários, sejam eles para diagnóstico ou tratamento a essa contaminação pelo coronavírus. Excepcionalmente, não será exigido o comparecimento pessoal ao DISAL no caso da pessoa ter recebido um atestado médico externo. Se porventura o magistrado, servidor, residente, estagiário, colaborador do Poder Judiciário não fizer a comunicação, não se apresentar, então essa incumbência cabe ao chefe da repartição, o seu superior hierárquico, que deve comunicar os autos à DISAL. Os magistrados, servidores, estagiários, colaboradores que porventura estiverem em gozo da licença de saúde para tratamento em razão da contaminação pelo coronavírus, deve se abster de comparecer às dependências do Poder Judiciário. O acesso a elas está também vedado. Há também casos de prestadores de serviço ao Poder Judiciário. Nessas hipóteses, o gestor do contrato deve comunicar ao responsável para que ele tome as providências necessárias para conscientizar os seus funcionários quanto ao risco de contaminação pelo coronavírus. E essas empresas, se não tomarem as providências cabíveis, elas estão passíveis de responsabilização contratual pela omissão, se resultar prejuízo para a administração pública. Durante esse período mencionado no ato,
a Secretaria Administrativa também providenciará uma maior frequência na limpeza dos banheiros, elevadores, corrimãos, maçanetas e também providenciará o dispensador de álcool a 70% nas áreas de circulação e acesso à sala de reuniões, gabinetes e plenários. A presidência, a corregedoria, a secretaria administrativa, a secretaria de gestão de pessoas, a escola da magistratura devem tomar medidas preventivas e procedimentos, fazendo também campanhas informativas para evitar, prevenir, mitigar a disseminação do Covid-19. E também as outras unidades judiciais e administrativas devem apoiar a adoção dessas providências. Outra questão importante refere-se aos recursos provenientes do cumprimento de pena de prestação pecuniária, transação penal e suspensão condicional do processo nas ações criminais. No âmbito do Poder Judiciário de Rondônia, agora fica a cargo do Gabinete de Gerenciamento de Crise, conforme o ato número 6, ato conjunto do presidente e do corregedor. Durante esse período de plantão, ficam garantidas as atividades essenciais. O que pode ser levado ao plantão? Nós temos a resolução 313 do CNJ, que no seu artigo dispõe o seguinte, acompanhe comigo. No período de plantão extraordinário, fica garantida a apreciação das seguintes matérias: habeas corpus, mandado de segurança, medidas liminares, antecipação de tutela de qualquer natureza, comunicação de prisão em flagrante, pedido de concessão de liberdade provisória, imposição e substituição de medidas cautelares diversas da prisão, desinternação, representação tanto da autoridade policial quanto do Ministério Público, visando a decretação de prisão preventiva ou prisão temporária, pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens, valores, interceptação telefônica e telemática, também os pedidos de alvarás, pedidos de levantamento de importância de dinheiro ou valores, substituição de garantias e liberação de bens apreendidos, pedidos de acolhimento familiar e institucional, bem como de desacolhimento, pedidos de progressão e regressão cautelar de regime prisional, concessão de livramento condicional, indulto, comutação de penas, pedido de cremação de cadáver, exumação, inumação, autorização de viagem de crianças e adolescentes. Então, essas questões elas estão já previstas nessa resolução do CNJ. Essas questões estão já previstas, conforme falei, na resolução do CNJ e podem ser levadas ao plantão judiciário extraordinário. Durante esse período da suspensão dos atos, fica instituído o Gabinete de Gerenciamento de Crise, que é composto pelo presidente, que coordena esse gabinete, o Corregedor-Geral de Justiça, o Juiz Secretário-Geral, o coordenador do Gabinete de Segurança Institucional, supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Medidas Socioeducativas, o GMF, coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Medidas Socioeducativas e o diretor da Divisão de Saúde. Vejam que, em relação ao ato número 5, algumas pessoas foram incluídas no Gabinete de Gerenciamento de Crise. Mas o coordenador do gabinete pode, a qualquer momento, convidar ou até convocar outros integrantes para participarem do Gabinete de Gerenciamento de Crise. Em cada comarca há um juiz diretor do fórum e incumbe a ele zelar pelo cumprimento do ato e, se necessário, comunicar o Gabinete de Gerenciamento de Crise. Em se tratando de um afastamento que não é voluntário, todos os magistrados, servidores, colaboradores, enfim, as pessoas vinculadas ao Poder Judiciário de Rondônia devem permanecer nas suas comarcas ou locais onde atuam.
à disposição de uma eventual chamada do seu superior hierárquico, porque pode ser acionado para a realização de um serviço essencial. Por isso, devem apresentar-se, se for necessário, de forma presencial ou remota, e caso não o faça, estará sujeito à responsabilização. Todos os magistrados, servidores, estagiários devem permanecer utilizando as ferramentas e sistemas de comunicação de praxe, G Suite, WhatsApp, telefone e outros meios que forem disponíveis, e inclusive fazer a verificação periódica de mensagens e e-mails. Enfim, este ato de número 6 revoga o ato número 5 que tratamos há poucos dias e, lembrando, cabe a mim e a você colaborar nas medidas preventivas ao contágio pelo coronavírus. Todo mundo deve fazer a sua parte. Até mais.